quem tu és, tua graça. Clareia minha visão, é força pra prosseguir, alegra o meu coração,
Antes do grupo voltar, eu quero agradecer muito, Charlene, pelo teu testemunho, pela tua coragem de falar, a tua liberdade também. A gente estava meio que acompanhando, né? E eu quero orar contigo, tá? Por vocês, também aproveitando que a igreja está aqui, orar também por isso, para que Deus conduza. E tu sabes que Ele pode fazer muitas coisas, inclusive aquilo que Ele tem preparado para vocês, para o futuro. Amém? Deus amado, muito obrigado, porque apesar das circunstâncias que nos rodeiam, nós podemos dar testemunho da Tua presença, da Tua fidelidade, da Tua misericórdia sobre nós. E é isso que aconteceu nesta manhã, através desse testemunho concreto, Senhor, que a Charlene deu, Senhor, como louvor a Ti, mas também deu como testemunho a nós. Obrigado, Senhor, que apesar de tudo que ela vivenciou nesses momentos, Tu guardaste a vida dela, a vida que é tão preciosa. Também guardaste a vida do Michael como marido, como companheiro, Senhor. Assim como também da pequena Sofia, que lembro já se alegrava com a notícia, mas que também se submeteu ao Teu propósito. Senhor, que Tu estejas indo à frente desse casal, desta família, como o Senhor tem ido, preparando e endireitando as veredas por onde eles vão percorrer. E assim como hoje a Charlene derramou lágrimas com esse testemunho, que ela possa, um dia desse, Senhor, sorrir, dar uma boa risada aqui na frente por outros testemunhos que ela poderá dar da Tua grandeza. Abençoa agora quando vamos ouvir da Tua palavra. E como foi clamado antes, que ela encontre em nosso coração a boa terra, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Podemos sentar. Eu quero convidá-los para abrir as Bíblias no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, os versos 21 a 35. Mateus, capítulo 18, os versos 21 a 35. A palavra do Senhor diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, diz o Senhor, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo, e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Porém, quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo:
paga-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, servo malvado, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, com raiva, o seu senhor o entregou aos torturadores, aos verdugos, aos guardas, até que pagasse tudo o que devia. E Jesus, antes de terminar, então disse: assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. E aqui podemos fazer barra a seu próximo. Meu Pai Celestial fará assim, se cada um de vocês não perdoar de coração ou de forma verdadeira a seu irmão barra o seu próximo. Queridos que nos assistem, amados que aqui estão presentes, Advento é tempo para aprendermos que perdão se recebe e perdão se dá, se oferece. Misericórdia recebida é misericórdia concedida. É o efeito daquilo que vem e daquilo que vai, daquilo que entra em nós e daquilo que deve sair de nós. Esperar pelo cumprimento da promessa de Deus. Lembrem, nós estamos numa série de pregações onde estamos falando de um tema de forma continuada. Então, esperar pelo cumprimento da promessa de Deus, que foi a pregação do último culto, do domingo passado, é a oportunidade de aprender que perdão se recebe e perdão se dá. Misericórdia se recebe e misericórdia se mostra. Imagine-se, condenados a uma pena de prisão longuíssima, quem sabe para sempre, como seria o caso deste servo. E de repente alguém vem e a revoga. De repente alguém vem e diz: olha, tu não vais precisar ir para a cadeia, tu não vais precisar ir para a prisão, tu não vais precisar pagar por essa dívida. Foi o que eu fiquei a imaginar durante a preparação desta palavra. Conhecida, é verdade, mas que sempre de novo vem para nos falar, sempre de novo vem como se fosse a primeira vez, sempre de novo vem como se fosse um desafio novo, do novo dia, de uma nova situação. Que atitude nós teríamos a partir de um presente como esse? Você que já passou por uma história um pouquinho parecida, que atitude você teve? Quem sabe quando você esperava por alguma consequência de um erro e você até no íntimo sabia, olha, eu mereço isso, eu fiz por merecer, eu tenho que realmente ter uma conta alta, e de repente vem aquele cancelamento, vem aquele perdão, vem aquela misericórdia, vem aquela graça. Você que já passou por isso, qual foi a tua atitude? Qual foi a tua reação? Qual foi o teu sentimento?
E aqueles que entre nós não passaram ainda por algo assim, e se colocando no lugar desse servo, que atitude seria a tua? Que atitude seria a nossa? Que reação teríamos diante de um ato de amor e de misericórdia, de compaixão, como esse que esse servo recebeu? Lembrem-se, Pedro pergunta, é uma pergunta taxativa, é uma pergunta direta, é uma pergunta objetiva. Quantas vezes deve se perdoar o irmão / o próximo? Quantas vezes, Senhor, se deve perdoar aquele que me tem ofendido, aquele que tem me machucado, aquele que tem me violentado, aquele que tem se colocado contra mim? Essa mesma pergunta é provavelmente a pergunta que nos acompanha no dia a dia. Talvez seja uma pergunta que até nos angustia, que até nos perturba. Uma pergunta que, se não fazemos em voz alta, como Pedro fez, como Pedro teve coragem de fazer, talvez nós façamos muitas e muitas vezes em pensamento, no nosso íntimo, quando ninguém nos escuta, mas o Senhor nos está escutando. Quantas vezes devo perdoar o meu pai? Quantas vezes devo perdoar a minha mãe? Quantas vezes devo perdoar meu irmão e minha irmã de sangue? Quantas vezes devo perdoar meu avô, minha avó, o meu irmão na igreja, o meu irmão na caminhada de fé, o meu companheiro de grupo na igreja, aquele que está comigo, participando, buscando de Deus, buscando da sua palavra? Quantas vezes? Quantas vezes devo perdoar meu colega, minha professora, meu aluno, minha aluna, meu chefe de trabalho, meu vizinho, tanto da direita como da esquerda, dos fundos, da frente? Meu próximo, aquele que quem sabe nem tenho tanto convívio, mas que por alguma razão me fez alguma coisa. Aquele e aquela que fez algo contra mim no mês passado, quem sabe na semana passada, no ano passado, no ano anterior, quem sabe há muitos anos atrás, eu ainda estou carregando isso na minha mente, estou carregando isso no meu coração, estou carregando isso no meu pensamento, estou carregando isso como um fardo, como um peso, como um ressentimento que não me deixa ir para frente, que me faz ficar noites acordado, quem sabe me faz trocar de calçada quando eu vejo que ele está vindo na mesma, que me faz sair numa outra porta quando eu vejo que ele está entrando por uma porta onde eu estou. Quantas vezes? Pedro até tenta. Até dá para dizer que o Pedro é meio generoso, né? Até 7 vezes. Até 7 vezes. Puxa, convenhamos. 7 vezes é um número pesado. Imagina. Alguém te ofende? Te perdoo. 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 Opa, foi um a mais. 7. Não, certo. 7. Pô, é muito. Não é muito? Chega. Quem sabe eu chego até 5, 3, já está bom, Senhor, poxa. É de dizer que quem faz isso deveria ganhar um prêmio, onde está escrito muita paciência, muita tolerância. Na sociedade atual, talvez até demais paciência, demais tolerância, onde as pessoas não conseguem perdoar uma só vez, de verdade, uma só vez de coração. E o que Jesus diz para Pedro? Aquilo que ele está dizendo para mim e para você o tempo todo: não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. É a resposta
de Jesus. Se tu tiveres calculadora aí à mão, tu vais fazer o cálculo e tu vais chegar a 490 vezes. E eu vou ser querido com vocês e não vou dizer te perdoo até chegar 490 vezes. Mas você deve imaginar, como eu imagino, que se a tua paciência já era grande para perdoar até 7 vezes, imagina para chegar a 490 vezes. Essa resposta de Jesus fez com que Pedro, na verdade, fosse colocado diante de uma das propostas de vida cristã mais desafiadoras e restauradoras aos olhos de Deus. Não é aos olhos do mundo, não é aos olhos da sociedade, mas é aos olhos de Deus, daquilo que Deus espera dos seus queridos, dos seus amados, daquilo que Deus espera daqueles que dizem que amam a Ele de todo o coração, que amam a Ele de todo o entendimento, que amam a Ele de todas as forças e que amam ao seu próximo como a si mesmos. E como um assunto leva a outro, né? A gente tem isso nas nossas conversas, a gente vai conversando uma coisa, daqui a pouco pergunta a outra, daqui a pouco a outra e tal. Essa situação levou Jesus a comparar essa história, essa pergunta, essa preocupação de Pedro, e que com certeza é a nossa preocupação, e tomara que seja a nossa preocupação, com um rei que resolveu ajustar contas com os seus devedores. Dentre eles estavam um que lhe devia 10.000 talentos. Isto é, ontem lá em casa, Eduardo e eu ficamos a fazer as contas. Mais de 164.000 anos de trabalho, se esse homem ganhasse 1 denário por dia. 164.000 anos de trabalho. Ou seja, uma dívida impagável. Nunca chegaria lá, nunca haveria tempo para isso. Mesmo que ele tivesse um ganho maior do que 1 denário, mesmo que ele tivesse posse maior, ele teria enormes dificuldades de saldar a sua dívida. E o rei sabia disso. Aquele rei sabia. Aquele rei era um homem de coração bom, coração generoso. E o rei também sabia que aquele fato faria com que toda a família daquele homem ficasse presa, então, a ele, o resto das suas vidas, como forma de pagamento dessa dívida. E diferentemente de hoje, infelizmente, tenho que dizer isso, a lei se cumpria naquela época. Não tinha negociação. Era isto e ponto final. Tendo consciência disso, diz a palavra, o servo simplesmente desaba diante do perdão que recebe na frente do rei e clama por misericórdia. Né? O servo então sabe, eu estou ralado, eu estou perdido, eu não tenho outra saída, não é comigo mais, é com a minha esposa, ela não tem culpa disso, é com os meus filhos, eles não têm culpa disso, é com as coisas que eu tenho ao meu redor, eles não têm culpa disso. E ele desaba, ele clama, Senhor, tem compaixão de mim, por favor, me perdoa, me ajuda, me dá uma chance, me dá uma terceira chance, me tira dessa, me deixa sair dessa. E ele ganha perdão. Ele ganha perdão. Diz a palavra que ao sair dali, aquele servo perdoado, que não tinha mais a dívida, que não tinha mais o peso daquele erro que ele tinha cometido anteriormente, ele encontra o seu conservo que lhe devia uma quantia equivalente, olha agora, a 100 dias de trabalho, mais ou menos, no valor de 1 denário por dia. E este conservo, que tinha uma vida diferente desse servo, em termos de posse, com certeza, olhando para si, sabendo que ele também teria dificuldade para pagar a sua dívida, mesmo que fosse tão menor que o servo tinha até então, ele clama por misericórdia.
E o que acontece? O servo perdoado, o agarra pelo pescoço, nós encontramos em algumas traduções, e o obriga a pagar-lhe centavo por centavo. E mesmo diante da súplica desse conservo, ele não lhe concede o perdão. E aqui nós entramos numa grande questão. O servo perdoado não concede perdão. Ele tranca o perdão. Ele guarda o perdão para si. Ele se torna um egoísta diante do perdão. E essa atitude, ela foi então relatada ao rei, que daí chamou esse servo a fim de saber as razões por que ele fizera aquilo, ou seja, por que ele não transmitiu o perdão que ele recebera, ele não transmitiu a misericórdia que ele recebera, e a partir da sua resposta, ele, enfurecido, resolveu que o servo ia ficar para sempre na cadeia, até que a sua dívida fosse completamente acertada, quitada. E eu fiz uma coisa a mais. Talvez se fosse colocado na frente daquela cela uma identificação deste preso, certamente se escreveria lá assim: servo malvado, servo mau, atitude malvada, atitude má. Talvez, amados, nós nos perguntemos, será que é preciso ir tão longe para entender o recado de Deus a nós? O recado de Jesus para Pedro, o recado de Jesus para aqueles que estavam ao seu redor, para aqueles que se diziam seus seguidores, para aqueles que se diziam desejosos da sua presença, necessitados da sua presença. Deixe-me enumerar alguns aspectos importantes dessa palavra. O primeiro, talvez achemos que o número de vezes para o perdão colocado por Jesus seja exagerado. Se você está pensando isso, não tenha vergonha. Isso é a parte humana nossa. É o nosso lado mal, é o nosso lado errado. Talvez a gente pense isso. Talvez já pensemos isso. Porém, lembremos que comparada com a nossa dívida, a dívida que nós temos com Deus, esse é um número bastante significante para nós. Especialmente quando nós lembramos que estragamos o projeto de Deus com a nossa desobediência. Nós estragamos, eu estraguei o projeto de Deus com a minha desobediência, com a minha teimosia. Isaías 59:2, por exemplo, vai afirmar que essa é a causa de ficarmos, inclusive, separados de Deus. Leia lá, Isaías 59:2, e você vai encontrar essa declaração. O que o pecado faz, o que a desobediência faz. E mesmo assim, Deus não deixou de nos dar o seu perdão. Quando nós lemos lá em Romanos 5:8, uma das palavras mais lindas do Novo Testamento e da Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar o que lá? Que Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, pensando nessa grandeza, até fica barato, até fica muito pouco, mesmo que em algum momento nós pensemos que 7 vezes é um número exagerado, 490, então nem se pensa. Segundo, da mesma forma devemos perdoar uns aos outros. Não é assim que nós oramos o Pai Nosso? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Imagine dizer ao contrário, não perdoa as nossas dívidas como nós não temos perdoado os nossos devedores.
Efésios 4:32 diz: assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus, perdoai uns aos outros. O perdão não está nunca associado ao padrão das pessoas, ao exemplo das pessoas, ele está sempre linkado com Deus, como padrão, como exemplo maior através de Cristo Jesus. Terceiro aspecto, terceira lição. Perdoar é uma tarefa que se aplica não pela quantidade, mas pela qualidade. Tem que ser de coração, tem que ser de forma verdadeira, tem que ser de forma sincera, tem que ser de forma a colocar uma pedra sobre isso e fazer a nova oportunidade ser nova, a nova situação ser nova. Vão ficar as marcas, mas a ferida é permitida que seja cicatrizada, que não doa mais, e se isso não acontecer, então se procura de novo para conversar, procura, quem sabe, tirar um pouco mais as arestas para dizer, olha, então tem alguma coisa aqui que ainda precisa ser resolvida, então vamos fazer isso, até que não haja mais dor, até que não haja mais incômodo. E a gente possa fazer da experiência de uma vez separados, agora uma experiência linda de uma união que com maturidade vai ser bem melhor do que antes, porque agora a gente se conhece, a gente conhece inclusive a fragilidade do outro e a necessidade do outro. Isso é o caminho do perdão, abençoado e desejado por Deus. Quarta lição. O perdão não deve ficar condicionado ao perdão humano, que geralmente é marcado por egoísmo, mas ao perdão de Deus, que é incondicional. Porque se Deus colocasse as suas condições para nos perdoar, nós estaríamos literalmente ralados. Nós não teríamos chance, nós não teríamos vez, nós não teríamos nada de oportunidade. Mas graças a Deus, Ele não faz isso, nunca fez, e tenho certeza pelo caráter dEle que Ele nunca fará. E assim Ele quer que nós façamos também. O quinto e último aspecto, e um dos focos dessa palavra de Jesus, e aqui eu quero convidar a gente a colocar realmente muita atenção. Tudo o que ligamos na terra terá sido ligado no céu. E tudo o que desligarmos na terra terá sido desligado no céu. Onde nós encontramos isso? Agora nós temos que voltar um pouquinho nessa palavra, que nós começamos no versículo 21. Lá no versículo 18 está dito isso. Aquilo que nós fizermos aqui poderá ser provocado como problema para a eternidade. Aquilo que nós fizermos aqui poderá ser provocado como bênção para a eternidade. Tudo vai depender da forma como nós agimos. Se com perdão ou com a ausência de perdão. Se com misericórdia ou com a ausência de misericórdia. Se com a transmissão da graça que Deus nos dá, ou com dizer, não, eu ganhei, mas eu não vou passar para ti, tu não merece. Tu já errou 2 vezes comigo, já errou 3 vezes, olha, tu nem deveria estar aqui na minha frente. Daí nós vamos estar sendo como o servo que recebeu e não passou adiante. Eugene Peterson, autor da Bíblia A Mensagem, ele traduz essa palavra de Mateus 18 da seguinte forma, olha que forma bonita o Eugene tem para expressar aquilo que Deus coloca no seu coração. Ele diz assim, levem isto muito a sério. Um sim na terra é um sim no céu. Um não na terra é um não no céu. O que vocês dizem um ao outro é eterno. Estou falando sério. Quando 2 de vocês concordam em algo e oram por isso, meu Pai no céu entra em ação. E quando 2 ou 3 de vocês se reunirem por minha causa, não tenham dúvidas de que estarei ali.
É uma beleza. É uma forma poética, é uma forma linda, é uma forma de traduzir a vontade de Deus para aquilo que Deus quer para o meu coração, para o teu coração. Por isso, amados, não há como estarmos preparados para o cumprimento da promessa de Deus. Essa promessa que diz que Ele voltará, Ele buscará os seus, se não estivermos prontos para oferecer o perdão que nós recebemos. Não há. É como que a gente pegar, fazer uma limpeza na nossa casa e em vez de colocar a sujeira para a rua, a gente coloca para baixo do tapete. Algum momento aquela sujeira vai acabar voltando. Porque ela não foi colocada para o lugar certo, ela foi apenas despistada, camuflada. Algo crucial e fundamental diante da palavra de Deus que nos desafia a termos intenso amor uns pelos outros, porque o amor é a única coisa que cobre multidão de pecados. E somos pecadores. Eu sou, eu erro, eu falo coisa que não posso falar, eu faço coisas que não posso fazer, eu penso coisas que não posso pensar. Eu estou consciente disso. E clamo a Deus por misericórdia, clamo a Deus por graça, procuro melhorar aqui, procuro melhorar lá, daqui a pouco erro de novo. Mas a grande pergunta que eu faço é, e quem não é assim também? E quem não é assim? Então, se nós somos assim, a graça, essa graça que antes a Charlene testemunhou, tem que prevalecer sobre nós. Por quê? Porque é a graça de Deus. É aquilo que está sobre nós e para nós. E esse amor de Deus, esse amor ágape, que nós temos ouvido bastante, ontem ainda de novo no grupo de casais, pela palavra que foi trazida, é o amor paciente, é o amor bondoso, é o amor não ciumento, é o amor não orgulhoso, é o amor não vaidoso, é o amor não grosseiro, é o amor não egoísta, não irritado, que não guarda mágoas, que se alegra quando o outro faz o que é certo, que não desiste, que suporta com fé, que tem esperança e que sempre está na busca da paciência. Leia 1 Coríntios 13 e você vai ter a declaração do apóstolo Paulo do significado do amor de Deus. O amor ágape, o amor que vem para nós e que quer ir para os outros através de nós. Amor que deve funcionar, por favor, coloca lá, Gustavo, a imagem como um eixo de uma roda. Quem está aqui, trabalha com bicicleta, vai entender bem isso. Que não andaria se ele não existisse. Pode completar a imagem, Gustavo. Lá está o eixo. As mãos sujas do bom trabalhador, preparando para que esteja nos trinque, para que aquela roda funcione, e funcione com qualidade. E ai, se aquele eixo não estivesse bem no lugar, e bem preparado, e bem saudável, o quão desastroso seria para aquela bicicleta e para aquele que estaria sobre aquela bicicleta. Assim deve ser o amor. Assim deve ser o perdão, o eixo. E se tiver a oportunidade de encontrar o Senhor hoje aqui, Senhor, 490 vezes é pouco, né? Posso ir adiante, posso perdoar mais, né, Senhor? Legal? E o Senhor vai dizer para mim e para ti, servo bom, você está aprendendo, continua assim, vai em frente. Porque você vai chegar a 490 vezes 490 vezes, e daí eu não fiz o cálculo. E Jesus vai dizer, segue, não para, siga, esse é o caminho. Pensem comigo, o que adianta ao povo de Deus esperar pela volta de Jesus, se não vivemos as implicações do reino de Deus aqui e agora? Eu creio até que a volta de Jesus se demora por causa disso. Porque nós estamos trancando com os nossos maus relacionamentos, ou com as nossas trancadas de perdão, achando que a gente é mais do que aquele que nos perdoa,
que a gente é mais do que aquele que erra contra nós, que a gente é mais do que aquele que comete um vacilo contra nós. Se não resolvemos nossa relação com o próximo, o que adianta esperar a volta de Jesus? Ele que nos ama, Ele quer nós a todos bem. Se um governante da cidade deveria zelar pela paz na cidade, e muitas vezes não acontece, infelizmente, o nosso Deus, Ele quer zelar pela paz entre os seus filhos e as suas filhas. E não tem como haver paz se não houver perdão, se não houver transmissão de misericórdia. Jesus é categórico, assim também lhes fará o Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Por isso, meus amados, a última imagem, Gustavo, estar de alerta ligado é estar com o perdão em dia. Esse é o recado desse episódio de hoje, desta série de pregações que vai até o Natal, alerta ligado. Estar de alerta ligado é estar com o perdão em dia. Todos os dias, em todas as situações, e oferecida a todas as pessoas, da forma mais criativa que a gente puder encontrar. E quando a gente pedir perdão, desliga o telefone. Eu tinha um colega pastor, hoje ele é falecido, talvez vocês muito ouviram falar dele, dos cancioneiros antigos, Cantarei ao Senhor, pastor Reinaldo Frenzel. Acho que alguém aqui já ouviu falar, você pega lá o inário amarelo, azul, verde, da velha guarda ainda, e você vai encontrar o nome dele lá, pastor Reinaldo Frenzel. E ele dizia uma coisa muito legal, quando não tinha o WhatsApp, não tinha, né? Ele dizia assim, a melhor forma de pedir perdão para alguém é por telefone. Você liga, vê se é a pessoa que está do outro lado, você diz para ela que você errou, tal, pede perdão e desliga o telefone. Daí a gente um dia questionou ele, mas por que desligar o telefone, pastor Reinaldo? Porque se você ficar no telefone, quem sabe vão criar outras situações para outra necessidade de perdão. Então, para evitar isso, pede perdão, desliga o telefone e segue a vida. Eu gostei do conselho, mesmo que no começo eu achei meio... Mas é isso, às vezes nós temos que fazer isso. Não tem que entrar em explicações, tem que dizer, pisei na bola, fiz o que não devia, perdão. E não fazer de novo. Agora é vida nova, é caminho novo. Vamos orar? Deus amado, muito obrigado por esta palavra, nesse tempo em que nós lembramos o advento, nós nos encaminhamos para o Natal, mas muito mais do que isso, esse tempo em que nós aguardamos o cumprimento da Tua promessa, a volta de Jesus, como Senhor e como Salvador. Que nesse tempo, Senhor, possamos estar tão preparados para a Tua volta, que pode acontecer a qualquer momento, que essa questão do perdão é algo que nós vamos estar vivenciando o tempo todo na nossa vida, em direção às pessoas que nos têm ofendido, que nos têm magoado, mas que também nós ofendemos, que nós também magoamos, para que o mal não tenha chance entre nós, povo do Senhor Jesus. Amém.
Amém. Eu esqueci de dizer antes, mas é oportuno ainda, agora. A oferta ela não tem sido trazida aqui à frente por causa desse momento que nós estamos passando, mas o local dela está ali na saída do culto. Então, quando você passar por ali, você tiver vontade de colocar a sua oferta, então pode fazê-lo, sabe? Lembrando que então é para o fim anunciado. Também quero dizer que além do culto, domingo que vem, às 19 horas, nós teremos a apresentação de novos membros dessa comunidade. Eu estou muito alegre por isso. Foi um grupo de pessoas que caminhou aí durante alguns encontros que tivemos durante algumas semanas e agora estão se decidindo, então, por serem membros dessa igreja, e domingo que vem vai ser a apresentação deles. Então, mais um motivo para a gente se alegrar na presença de Deus. Vamos orar? Deus amado, nos ajude, Senhor, como igreja, a praticarmos a Tua palavra. Também a Tua palavra que nos desafia a perdoar, a receber pedidos de perdão, a aceitar quando uma pessoa vem e também clama, Senhor, por um perdão de algo que ela mesma fez. Assim como também a gente tem a disposição de pedir perdão, que a gente não deixe que as coisas fiquem do jeito que elas estão, Senhor, ou fique apenas na ocasião acontecida. Isso acaba embrutecendo o nosso coração. E um coração embrutecido é um coração que fica duro para a Tua palavra, Senhor. Por isso, não deixa que isso seja uma prática, mas que a prática, Senhor, entre nós seja de abrirmos, Senhor, o nosso coração e realmente confessarmos uns aos outros os erros que cometemos, sabendo que a partir dessa humildade, nós poderemos encontrar aquilo que o Senhor nos tem oferecido, que é a sua graça, que é o seu poder, que é, Senhor, a sua presença constante na nossa vida.
Assim também que haja perdão na família, Senhor. Existem muitas famílias que estão divididas, às vezes sentando ao redor da mesma mesa, mas que não comungam mais do mesmo sentimento, do mesmo desejo, que às vezes nem se olham mais. Pai, nós clamamos que dentro dessas casas exista nesse tempo e na expectativa da Tua volta a prática do perdão. Assim também entre colegas de trabalho, entre colegas de estudo. Quantos são os lugares que a gente vê as pessoas se evitando, se devorando, às vezes nos olhares, nas palavras, nos gestos, enquanto simplesmente a gente poderia oferecer e viver o perdão. Pai, que essa palavra nos incomode no bom sentido, que nós saiamos por estas portas sendo lembrados do valor do perdão diante de Ti e das pessoas. Queremos, Senhor, estar orando nesta manhã por pessoas enfermas, são muitas ao redor de nós, pessoas enlutadas. Oramos por esses filhos que sepultaram a sua mãe ontem. Oramos também por pessoas que estão com problema no seu trabalho, estão correndo o risco de desemprego, inclusive, ou até estão desempregadas. Oramos, Senhor, por toda essa situação de pandemia que nós vivemos, onde tem inclusive pessoas que não gostam mais nem de ouvir essa palavra, mas tem sido uma realidade que cada vez se estica mais em tempo. Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia. Se Tu queres, Senhor, falar a nós, através dessa pandemia, como o Senhor tem que falar, o Senhor é justo em falar por todo o mal que nós fazemos, por todo o mal que nós pensamos, por todo o mal que nós falamos, o que nós temos a Te pedir nesta manhã, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não conseguiremos suportar a Tua ira, por isso precisamos da Tua bondade e da Tua compaixão. E livra-nos, Senhor, dessas consequências ruins que esse vírus pode trazer. Até mesmo dessas inconsequências, Senhor, que muitas pessoas têm levado, achando que isso não vai pegar nelas, e pior, estão levando para outros. Pai, tem misericórdia, Senhor, também disso. E nos oriente. Cuida de nós no restante desse dia, dessa semana, e domingo que vem coloca em nós o desejo de virmos à Tua casa, de virmos à Tua presença junto com outros, para Te adorar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a sua paz. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Bom dia, boa semana, tchau.